Graça e paz, meus irmãos, do canal Verdadeira Graça. Eu sou Nilson Queiroz. Você que já tem, por alguns tempos, me acompanhado, eu comecei em 2021, janeiro, dia 1º de janeiro de 2021. E estou nessa batalha até o dia de hoje. E a mensagem que eu tenho para você nesse momento é essa: a teologia e a mentira caminham lado a lado. Mas, irmão Nilson, você está dizendo que a teologia e a mentira caminham lado a lado? Sim. Teologia é filosofia e a mentira é tudo farinha do mesmo saco. Isso é uma coisa da própria mente humana, é achismo. Porque eu creio assim, porque eu vejo assim, porque eu penso assim, porque eu não vejo assim, eu não creio assim, eu não aceito assim. Essa é a teologia. A teologia, ela começou aonde? Na antiga Grécia. Mas, irmão Nilson, você vai estar me desanimando. Eu estou aí cursando um curso teológico, já estou aí no meio, já estou terminando, já estou no 2º ano. Agora vem você e fala que isso tudo é mentira? Exatamente. Tudo isso é um comércio. A teologia não tem nada a ver com esse livro. Esse livro é torcido. Eles torcem esta verdade. Quando você leva a verdade para eles mudam completamente o discurso. Eu, por muitas vezes, fazia uma pergunta para os meus professores e eles davam uma versão completamente ao contrário. Não tem nada a ver com o que diz este livro. O que você fala, eles dizem, não é assim. Você está interpretando errado. Não é dessa forma. Você tem que ler o texto e o contexto, porque se você não lê o texto e o contexto, você arruma pretexto. Sim, tudo bem. Muitas vezes, para você entender, você tem que começar do início de uma história. É a mesma coisa de você entrar num filme, entrar num cinema e achar o filme pela metade. Tem um grupo de pessoas discutindo, brigando, você não sabe qual é a causa. Então, assim, você pega somente um texto, um versículo da Bíblia e lê. E ali dentro você faz um discurso, mas você vai olhar o porquê. Há muitas vezes, por exemplo, salmo. O que é salmo? Salmo é cântico. Salmo é melodia. Salmo não é mandamento nem ordenância. Salmo é cântico. Os compositores, como salmista, como se dizia naquele tempo, salmista, eles compunham o salmo segundo o que inspirava dentro dele. E ele escrevia coisas absurdas. E eles escrevem o salmo. Então nós não podemos nos assegurar, não, porque o salmo disse isso, não. Salmo não é mandamento nem ordenância. Nós não podemos nos assegurar nem mesmo nas 603 leis de Moisés, porque tudo isto é passado. Água passada não toca moinho. Então nós olhamos que a lei terminou na cruz. Então nós não temos que nos preocupar. E este livro nos mostra a realidade. Eu conheço bem este livro. Aí você diz, mas irmão Nilson, você diz que a teologia é uma mentira? É uma mentira. É uma enganação. Por quê? Porque eu tenho 3 cursos de teologia. E eu pinchei tudo isso fora. E a prova está aqui, ó. Eu tenho aqui dentro. Eu joguei todos os meus livros fora. Quando eu conheci, primeiro,
eu conheci Verdade Oculta, com o irmão Rubem. Eu comecei a acompanhar e ele falava muito, mas ele não era da graça, ele não pregava a graça, mas ele pregava uma realidade, que ele dizia, o Deus de vocês é um vagabundo. Esse Deus da religião, eu cuspo na cara dele, eu chuto a bunda desse Deus de vocês. E eu ficava um pouco meio aterrorizado com o que ele dizia. Mas ele dizia o Deus da religião. Ele não dizia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele dizia esse Deus da religião, porque o Deus da religião é o dinheiro. Ele falou, esse Deus eu cuspo na cara dele. Esse Deus dinheirista de vocês. E eu comecei a acompanhar o nosso irmão Rubem. Depois de um tempo, minha esposa encontrou o irmão Geraldo. E o irmão Geraldo, do canal Espírito e em Verdade, eu comecei a olhar e discordei, mas quando ele entrou dentro da palavra dízimo, eu concordei, porque eu conheço. Eu sei que dízimo é comida. E dízimo é somente para as 11 tribos de Israel, que trabalhava para sustentar os levitas. E eu também encontrei que o dízimo era só para os judeus, não era para o gentio. Os gentios não tinha nada a ver, porque no capítulo 2 de Romanos, versículo 14, o gentio não tem lei. Por que aplicar lei para o gentio? Então eu concordei com ele. Mas quando ele falou sobre a ceia, que nós encontramos que ceia é comida, é jantar, é alimento. Aquilo que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 11, se nós pegar ali no versículo 17, nós vamos encontrar ali, para nós entender, porque a maior parte dos movimentos religiosos, principalmente os evangélicos, pega versículo 23, porque eu aprendi do Senhor, e que vos também ensino, que na noite que o Senhor foi trair, tal. Pega no versículo 17, Paulo reprovando aquela heresia. Paulo mandou uma carta indignado sobre aquele jantar, porque a igreja de Corinto realizava um jantar. E eles vêm e falam que é uma ceia, que é a mesma ceia do Senhor. O Senhor não praticou. O Senhor jantou, na verdade, com os seus apóstolos. Mas quando olhamos para Êxodo, capítulo 12, versículo 43, o gentil, nem o estrangeiro tem direito de tocar na Páscoa. Então, por que hoje se dão essa Páscoa chamada ceia? Se a Bíblia proíbe, que isso era somente para os israelitas. Mas quando o nosso irmão entrou na parte ali da unção com óleo, eu concordei com ele, que ele disse que a unção era só para rei, só para profeta. E unção naquele tempo era despejar, derramar o óleo sobre a cabeça, vinha e corria sobre as suas vestes, não era apenas só tocar um pinguinho na testa. Isso é uma aberração. E ele diz, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa naquele momento que estava sendo ungida. Mas Deus derramou do teu Espírito em Atos capítulo 2. Então isso acabou, não existe mais. Eu concordei com ele. Mas quando ele entrou na área, ele falou sobre a apresentação de criança. Não existe apresentação de criança. Por que apresentar criança? Se antes da criança existir, Deus já está vendo ela. Por que apresentar? Ali no capítulo 2 e 25 de Lucas, Jesus foi trazido aos 8 dias de nascido para circuncidar. Era o costume, e isso era somente para os meninos e o filho primogênito que tinha esse direito. E Jesus foi trazido. Então, eu
como conhecia bem, tinha feito teologia, conhecia e tal, escatologia e pá, e tinha feito 11 ou 12, uma coisa assim, mestrado. Eu conhecia, eu sabia muito bem. Mas quando ele entrou na parte do batismo, eu discordei com ele, porque eu era especialista no batismo. Quando uma pessoa não queria batizar, eu era enviado àquela pessoa. E chegava ali, eu dava um curso para aquela pessoa. E aquela pessoa dizia, olha, agora eu entendo que eu tenho que passar pelo batismo. Eu falei, se o Senhor não tinha pecado, passou pelo batismo, por que você não quer passar pelo batismo? Não, é porque eu fui batizado quando eu era pequeno na igreja católica e tal, mas então eu vou batizar. Eu era especialista nessa área do batismo. E quando o Geraldo falou contra o batismo, eu arrepiei. Eu não aceitei. Mas ele falava e mostrava, como diz aquele velho ditado, mata a cobra e mostro a cobra morta. E ele mostrou o capítulo e o versículo ali na lousa. E eu acompanhava dentro deste livro aqui. Eu olhava. E aí eu comecei a seguir. Mas quando ele entrou na parte que Jesus já tinha voltado, aí eu disse, agora você foi longe demais. Nós estamos esperando a volta de Cristo. Eu sempre pregava, Coríntios capítulo 14, versículo 8, se o som da trombeta for um som incerto, quem se preparará para a batalha? A igreja tem que preparar o povo para o arrebatamento. Era comum eu pregar esse capítulo de 14 e 8 de 1 Coríntios, e ele fala que Jesus já tinha vindo. Aí eu protestei, mas ele começou a mostrar os capítulos e versículos. Quem sou eu para discordar do que está dentro deste livro? Eu tenho que concordar, porque está aqui toda a verdade. Ele veio para os seus, ele não veio para o gentil. Ele não diz que viria para o mundo gentil, viria para o mundo, o seu mundo, que é o mundo judaico, o mundo judeu. Varões Galileu, por que está olhando para o alto, para cima? Este Jesus, não foi Cristo ressuscitado, mas esse Jesus, que dentre vós está sendo levado, há de voltar, assim como para o céu viste subir. Isso foi dito para os galileus, aquele povo que aguardou, pois ele veio e levou os seus. Ele não tinha compromisso nenhum com o mundo gentil. E quando ele mostrou dentro deste livro, aí eu peguei tudo que era livro de teologia da minha estante. Todos os livros que eu tinha, enchi 5 caixas e consumi com todos esses livros de teologia, escatologia, né, hermenêutica, todos esses livros. E guardei comigo somente esses diplomas. Aqui está o diploma teológico. Aqui está. Aqui eu tenho 3. Estão aqui, ó. Está aqui dentro. Então, está aqui, ó. 2, 3. Está aqui. Isso para mim não serve para nada. Porque eu tenho hoje a graça de Cristo sobre a minha vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você aí, meu irmão, que está fazendo teologia, você que já fez, você que tem seus anéis, teus livros, você tem tal. Não adianta você querer dizer alguma coisa, porque dessa escola eu também passei. Eu fiz como fez Paulo. O que fez Paulo? Que foi o maior, que aprendeu com o maior teólogo da época, que foi Gamaliel. O que ele fez? Pegou tudo aquilo que ele aprendeu e comparou como o quê? O que Paulo comparou? Lá em Filipenses capítulo 4 e versículo de número 7. O que ele comparou? Tudo aquilo. Ele comparou tudo aquilo como esterco. O que é esterco? O que significa esterco? Uma Bíblia diz esterco, outra diz lixo, outra diz... Enfim,
Não importa. Ele comparou aquilo como nada. Comparou aquilo como fezes. Essa que é a verdade. Toda a sua teologia. E é o que eu fiz. Então, hoje eu prego na minha simplicidade. Voltei a pregar na minha simplicidade, porque o Evangelho é simples. A palavra de Deus ela é simples. O Espírito Santo ele age na vida das pessoas simples. Porque Deus detesta o soberbo. Então, meu irmão e minha irmã, a teologia é uma grande mentira. Eu provei para vocês. Não adianta você aí que fez teologia querer falar alguma coisa. Para mim não adianta você falar nada. Porque eu vim, como diz aquela música, eu vim de lá pequenininho. Eu comecei em 77. Aprendi tudo. Eu cheguei à escala mais alta, lá dentro. Dava curso. Esses livrinhos de escola dominical eu fazia. Eu quem escrevia. Eu fazia tudo isso. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu digo que a teologia e a mentira caminham junto? Porque tudo que eles falam é apenas coisas da sua mente. Eles reprovam o ensinamento, torce esta palavra. Quando Jesus diz que é mais fácil, acho que lá no versículo do capítulo 18 e 25 de Lucas, ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Eles vêm e diz que esse fundo da agulha era uma porta que existia em Jerusalém. E essa porta cabia um homem passando ali de 4 pés. Era uma porta ali de 50 centímetros, 40, 50 centímetros, o homem tinha que passar de 4 pés, gatinhando. Isso é o que ele diz, mas essa Bíblia não diz isso. Eles torcem tudo. Quando pergunta, mas o mel e o gafanhoto que João Batista comia, que mel e que gafanhoto era essa? Ah, era uma fruta. Algumas teologias dizem, alguns dizem que é fruta, uma fruta. Outros dizem que é um largato. Havia um largato grande, como o largato tio. Então, João Batista matava aquele largato, assava e comia esse largato. É tudo distorcido. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que esses grandes movimentos hoje, eles valorizam muito a teologia. Se você não tiver um curso teológico, você não pode hoje ser consagrado a um pastor. Tanto que eles criticaram os padres, os seminários de padre, e hoje eles estão comendo no mesmo prato, bebendo no mesmo copo. Por isso que Jesus disse, com a medida que vós medi, capítulo 7:7, capítulo 7 ali de Mateus, ele diz, não julguei para que não seja julgado. Com a medida que vós julgar, julgarei também a vós. Então julgaram tanto, criticaram tanto, fizeram tanto e hoje estão fazendo a mesma coisa. Falaram tanto que a Igreja Católica tirava tanto dinheiro, arrancava tanto dinheiro do povo. O padre Martim Lutero, o padre Calvino, falaram tanto contra as indulgências que existia dentro do catolicismo, saíram de lá e continuaram fazendo a mesma coisa. Então não adianta você criticar. Agora, eu não estou criticando, eu estou te alertando. Se você estiver fazendo qualquer curso teológico, sai fora disso. Isso é vendeção de livros, isso é mentira. É outra coisa também. Livros. Você compra livro de escritor famoso. Se olha lá, 20% é da sua inspiração e 80% eles tiram de dentro desse livro. Eles pegam lá um texto aqui, ó, o que diz aqui, ó, Davi, tal, escreve, capítulos e capítulos. Depois eles entram na parte de Josué, de Moisés, e vai indo, e fica lá 15%, só uma historinha pequena deles. A maior parte é tudo tirado de dentro desse livro. Então você, meu irmão, você não deve nem comprar o livro desses homens, desses grandes aí, que você diz grandes teólogos, grandes doutores, bacharel em teologia. Tudo isso é uma mentira.
Para mim, não adianta se levantar, querer criticar, porque, como se diz, olha, estou nem aí com vocês. Porque vocês criticam aqueles que não têm, eu tenho. Vocês vão me criticar por quê? Porque eu não sou como vocês. Eu não consigo, hoje. Eu poderia continuar, mas graças ao bom Deus, em 2020, Deus me abriu o entendimento, não abriu somente essa Bíblia. Não adianta você abrir a Bíblia, mas se Deus não te abrir a sua mente. Efésios capítulo 1 e versículo 18. Deus te abre a sua mente e os seus olhos espirituais para que você possa conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Se você gostou dessa palavra, se essa mensagem falou bem ao seu coração, se você está querendo, se você é um presbítero, é um diácono, é um evangelista, está querendo fazer algum curso teológico, sai fora. Não faça isso. Fica com este livro, porque este livro tem a resposta para tudo que você quiser. Eu tenho aqui dentro, não joguei fora, os outros joguei tudo fora, mas está aqui dentro para provar para qualquer um. Eu poderia consumir com isso, jogar isso fora, mas eu tenho aqui para tampar a boca de muitos. Isso aí deve ser um irmãozinho qualquer, lá irmãozinho do banco, sentava no banco, e agora abriu um canalzinho. Não, meu irmão. Eu sou daí. Eu sou dessa daí também. Eu sou desse meio aí. Só que eu nunca fui igual vocês. Vocês conhecem e sabem que vocês estão errados, mas vocês continuam na prática da mentira. Mas você que gostou da mensagem, curte essa mensagem, inscreva neste canal. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida espiritual. Que Deus assim conceda essa graça sobre a sua vida, e eu quero mais e mais me aprofundar no conhecimento desta graça para esclarecer melhor, para que nós possamos avançar, como disse o apóstolo São Pedro, no capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz para todos. Bye, bye.